Aqui nós trouxemos para vocês os extremos também que podem acontecer quando a gente pensa em competência. O que é competência, né? Vamos para o básico. Competência significa que você é capaz de executar seu trabalho de uma forma plena, exata e oportuna. Ninguém precisa ficar em cima de você, conferindo. Isso aqui é um estágio de maturidade técnica já elevado. Então, em outras palavras, você não faz tão pouco a ponto de parecer perdida, nem exagera na dose a ponto de parecer arrogante. Aqui nós temos dois exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo de pessoa perdida. Uma estagiária estava em home office, ficou muito ocupada com as atividades da faculdade e decidiu não responder mais os e-mails. E pensou assim: eu estou ocupada, não vou responder meu chefe. Quando acabar a semana de provas, eu vou voltar a responder ele. Só que ela foi demitida no processo. Ela não se comunicou. Ela estava perdida, tanto responsabilidade, não soube se posicionar. E um outro era o professor super graduado, e aí ele chegava, não, porque lá na minha licenciatura eu aprendi o método X, Y, Z, é esse o método bom, vocês não estão fazendo o método legal aqui dentro na escola, e o meu método que é o certo. Então você chega, critica todo mundo que já faz o trabalho daquele jeito e fala que o seu jeito é maravilhoso. As pessoas vão o quê? Te amar, né? Elas vão adorar. E aí, o que elas vão achar? Você vai se tornar arrogante. E é isso que o seu método de fazer as coisas seja o melhor, elas não vão ver isso. Elas vão ver o quão arrogante você é. A sua soft skill, a sua característica vai ofuscar todo o seu brilho, toda a sua qualidade. O segundo ponto é o comprometimento apático e o ameaçador. E antes de seguir para dar os exemplos, vamos lembrar o que é o conceito de comprometimento. Comprometimento significa que você é e está plenamente presente, não vê a hora de ajudar sua equipe e alcançar seus objetivos, aquela pessoa motivada. Mas não a ponto de colocar os outros na defensiva. Gente, equilíbrio. Ah, eu já fui muitos dois. E por isso que eu tô trazendo esse exemplo para vocês. Em outras palavras, você não faz tão pouco a ponto de mostrar apatia nem exagera na dose. Então, nós temos o primeiro exemplo, que era um monitor de escola de uma coluna de férias, onde ele foi acusado de preguiçoso, mesmo ele fazendo horas extras. Ele parecia sempre triste no celular, toda vez que ele tinha um momento de descanso. Então, o que que os colegas dele começaram a perceber? Que ele não estava fazendo sentido pro lugar. Até um dia que a diretora começou com ele e percebeu que, na verdade, o jeitinho dele, que era contrastante com o restante das pessoas, fazia ele parecer uma pessoa desanimada. Todo mundo era animado, todo mundo era feliz, todo mundo estava interagindo. Só ele lá, trabalhando mais que os outros, mas sempre triste no celular. As pessoas sempre vão olhar a parte negativa, se essa parte se destoar dos demais. Nós somos tribais, nós vamos sempre acompanhar o bando. Então, se o bando tá indo tomar café, você vai tomar café. Não adianta você ficar lá na sua mesa, lá no celular, trabalhando, fingindo que você é o mais produtivo, porque eles vão achar que você é o quê? O mesmo problema aqui do monitor, que você não tem entusiasmo, que você não quer estar ali. E o exemplo mais extremo é um estagiário, que ele chegou, sempre que terminava o seu trabalho antes do prazo, ele começava a fazer o trabalho dos colegas que pediam as coisas para ele. Então, às vezes, ele chegava a corrigir o trabalho do gerente dele na frente dos superiores. Gente, eu tive esse problema. Eu era ameaçadora. Lá na prefeitura, quando eles queriam que eu fizesse só um trabalho que durava 30 dias, eu fazia em 1 hora, eu falava, quero mais, 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 mais. Eu fiz isso direto. Eu me tornei ameaçadora. Eu ganhei uma advertência por produtividade pelo meu jeitinho de chegar e falar explicitamente para as pessoas que elas estavam sendo preguiçosas. Quando eu falei, 30 minutos, já acabei, quero mais. Então, era para ser uma coisa produtiva? Era, mas eu era muito imatura a ponto de me posicionar dessa forma. Então, no fim, ele era super produtivo, corrigia o chefe na frente dos outros superiores, mas ele não foi contratado. No fim, ele foi um dos 2 estagiários que não receberam uma proposta definitiva de emprego, porque pareceu ameaçador. Então, se o seu comprometimento é ameaçador, não é porque você é alecrim dourado, não, é porque você é sem noção. Então, vamos recapitular e mudar, porque isso é o quê? Soft skills, tá bom? Próximo. Compatibilidade. A compatibilidade, quando as pessoas se sentem à vontade na sua companhia, quando elas acham que você é querida, que você é legal, elas acham você compatível. Mas quando você fica
E aí, fulana? Como foi o fim de semana? Olha a cara de louca, né? Estou querendo forçar uma situação, né, que eu sou íntima e não é. Então você é o quê? Forçada. Mas também você chega, a pessoa acabou de te cumprimentar. Ah, parabéns, você veio na minha vida. Todo mundo cumprimentando a fulana. Parabéns, parabéns. E você, muito ocupada para poder interagir, né? Muito ocupada para poder ir lá e falar alguma coisa. Então você é o quê? Indiferente? Você é compatível? Não. Todo mundo levantou para tomar café. Não vou. Não vou porque eu não gosto de me misturar. Você é o quê? Indiferente. Então, uma caixa de... Aqui um exemplo seria uma caixa de cinema ouviu do seu gerente que precisava trabalhar mais em equipe. Ela não entendeu. Sempre que chegava no trabalho na hora, sempre tratava os clientes com educação, mas isso não era o suficiente porque ela mal sorria e não ficava jogando conversa fora com o gerente como os outros faziam. Ela foi dispensada após o período de experiência porque pareceu indiferente e retraída. Por que que isso aconteceu, gente? Educada, trabalhadora, mas o gerente viu nela uma pessoa que não gostava dele. Ele se sentiu rejeitado e quem rejeita faz o quê? Rejeita! Por isso que ela foi demitida. Então, um jovem profissional, aí um outro extremo, que é o forçado. Gente, isso aqui é muita leitura de cenário. Um jovem profissional tinha acabado de concluir seu MBA nos Estados Unidos e entrou para a equipe de estratégia corporativa numa empresa de energia na Ásia. Certo dia foi assistir a apresentação de fornecedor e alguns colegas de cargo mais elevado. E aí, quando a pessoa que apresentou falou no público: E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Todo mundo ficou silêncio, mas aí ele levantou e falou: Bom, se nenhum de vocês tiver nenhuma dúvida, eu tenho. O que que ele fez ali, gente? Ele que foi um super inadequado. As pessoas tinham a cultura de esperar quem era mais sênior levantar a mão para poder fazer a primeira pergunta. Mas ele que tinha chegado naquele dia, quis mostrar que ele era o descolado, que ele não era tímido, que ele fazia as perguntas e foi primeiro, ainda fez questão de, na hora de levantar a mão, expor os outros que não fizeram tal coisa. Tipo assim, eu sou tão foda e vocês não são, tá? Então eu vou fazer pergunta. Isso é o quê? É uma pessoa fechada, inadequada. Aí, depois, a pessoa, o que que ela acha? Ai, tá vendo? Eu cheguei desde o primeiro dia, eu brilhei aqui, as pessoas ficaram ofuscadas com o meu brilho. Não, amor, você é inadequado, você não sabe fazer leitura de cenário. E as pessoas reagiram negativamente a você. Então, depois, para você limpar essa barra, foi difícil. Mas se você tem esse perfil forçado, você nunca entendeu qual era a barra que você precisava de limpar, e por isso que ninguém nunca gostou de trabalhar com você. Como agora esse exemplo me lembrou que é muito importante que pessoas que estão em cargos que têm aquela competição por metas, bater metas e resultados, vendedores, consultor de vendas, área de negócios, quando você tem meta e resultado mensal e é por performance de cada um do time, você tem que ter muito cuidado para não destoar na compatibilidade. Claro que no comprometimento, né, que a gente já falou, mas principalmente na compatibilidade, porque a compatibilidade a gente está falando de relacionamento, de confiança, a gente está falando de valores, de como essa pessoa tem de atitudes, né? Então, como ela se dá bem? Ela tem que ter um cuidado muito grande para não ultrapassar a linha tênue entre aquela competição saudável e o desconforto de não caber, de não se dar bem com o grupo na compatibilidade. Competência, a parte técnica, então, excelente ela saber performar e, no caso de um vendedor, vender muito bem. Hard skill, ela sabe do que está falando. Mas no comprometimento, ela faz parte do time? Ela está, às vezes, apoiando um colega que está com dificuldade de venda, que está frágil, que está num mês difícil? Então, se a gente não tem esses três Cs muito alinhados e a gente está numa situação que a gente se expõe a uma grande competição dentro do trabalho, a gente corre o risco de escorregar pela compatibilidade. E aí não importa se você é competente ou se você é comprometido, você sai. Exato. Podem pegar tudo que a Jaque falou sobre vendedor, colocar o nome do seu cargo, se você identificar que o seu ambiente é competitivo, que é a mesma técnica. Agora, vamos para a próxima aula.